Então, a gente é uma associação de indústria, a gente tem algumas diferenças importantes entre outras associações de indústria, que, embora a gente tenha um lado digamos, representar os interesses da indústria, como, sei lá, Fiesp, coisas assim, só que a nível global, né, a gente também procura trabalhar para o desenvolvimento da indústria em si, né? Isso pode ter diversas faces. Tem desenvolvimento de padrões, né, em conjunto com as operadoras, que são os nossos membros, ou desenvolvimento de iniciativas em conjunto com as operadoras, enfim, as mais diversas formas. Uma que bem visível é a questão do Embedded SIM, por exemplo, né, que é um padrão, uma especificação que saiu dentro da GSMA, feito pelas operadoras, mas saiu dentro da GSMA. Então, é isso, e nós ainda congregamos a indústria também. Então, o MWC de Barcelona, que aconteceu há três semanas e pouco atrás, é um desses exemplos. Tá? Então, a gente trabalha em prol, vamos dizer, do desenvolvimento da indústria, às vezes no nível, trabalhando em temas num nível mais conceitual, né, buscando digamos, a propagação da informação, né, evangelização. Em outros a gente trabalha em grupos de trabalho, mais mão na massa mesmo. Tá? Nós não vendemos nada, nós não temos produto, nós não temos fins lucrativos. Então, isso é organização, isso é a GSMA. No caso de Edge Computing, aqui já entrando, então, quer dizer, um dos temas que nós trabalhamos bastante é a IoT, né, porque é um assunto importante para o mundo como um todo, né, e para as operadoras também, para os nossos membros também. Embora a gente fala muito que em 2025 vão ter 25 bilhões de conexões IoT, essa é a nossa projeção também, mas dessas de celular é uma, digamos, pequena parte de aproximadamente 3 bilhões de conexões, o que é já bastante coisa. Né? Então, e dentro dessa, digamos, dessa área de IoT, tem alguns, enfim, temas que a gente se debruça, um deles é Edge Computing. Essa é uma discussão, então, bem recente. A gente está fazendo algumas investigações sobre o tema. Tem um paper aí, um documento que a gente escreveu e que está disponível, né, e que a Thelma depois pode distribuir para vocês. Então, aqui, eu vou fazer aqui uma breve apresentação sobre o tema, para ver como que nós, então, ou seja, a indústria móvel, as operadoras, estão olhando para o tema Edge Computing. Né? Então, isso é talvez uma introdução muito longa, mas, enfim, que a ideia é servir de contexto para o que vem a seguir. Bom, então, Edge Computing enfim, é um conceito bastante conhecido e disseminado, e que no âmbito de redes, né, redes de telecomunicações, aqui no caso, significa deslocar o processamento do core, né, em direção ao dispositivo final. Né? Então, existem vários pontos onde o processamento pode ser deslocado em direção ao dispositivo, né? Aqui no caso da rede móvel, pode estar no core da rede, isso pode ser distribuído para os data centers, pode ser distribuído para as estações radiobase, ou para outros nós ou gateways na rede. Né? Agora, qual que é então, quer dizer, existem vários sabores aqui de Edge Computing. E e lógico, à medida que você leva o processamento para a borda da rede, você vai ganhar em latência,
né? Porque o processamento passa a ser feito mais próximo do dispositivo, o que é especialmente atrativo para um monte de coisas, em IoT é uma delas, né? E também para você poupar a rede, ou poupar a capacidade da rede para trás, né? Então, por exemplo, aqui, para marcar as diferenças de uso de edge computing, né, e coisas que determinam assim onde o processamento vai ser feito, né? Então, a gente tem casos clássicos aqui de usos não IoT, que são, por exemplo, sei lá, se você pegar a Netflix, né, eles fazem acordo com as operadoras para colocar as caixas deles, né, que são caixas, né, o mais próximo possível da borda da rede. Para quê? Para você não ficar trafegando, né, todo aquele streaming pela rede inteira, né? Então, essa é uma forma de um uso de edge computing, né, que ele é muito mais o que? No sentido de você distribuir conteúdo e conteúdo pesado. Não? No caso de IoT, a coisa já é um pouco diferente, né? Embora você possa ter aplicações por exemplo, câmeras, né? Vamos falar um pouco mais para frente, né, que demandam bastante capacidade, né? A baixa latência é principalmente o que manda, e aí a característica é outra, né? A característica é o dispositivo IoT jogando dados em direção à rede e não ao contrário. Então, isso é uma diferença marcante de edge computing para usos não IoT e uso IoT. E isso até um pouco do que justifica nós, assim, muito recentemente, termos começado a olhar esse tema. Né? Então, aqui tem peraí, como é que eu tiro isso aqui da frente da tela? Então tá. Então aqui a gente tem alguns casos típicos aqui que se beneficiam do processamento na borda da rede, né? Então aqui tem três desenhos. O primeiro deles aqui da câmera é até interessante, porque a gente está falando muito de reconhecimento facial, por exemplo, né? O Congresso, inclusive, montou uma comissão para discutir o tema, que teve delegação na China para tratar do tema. E eu trago, inclusive, um caso bem concreto aqui no MWC, né, nessa feira de Barcelona, que aconteceu agora há 3 semanas atrás. A gente fez uso pela primeira vez de tecnologia de reconhecimento facial, né, na entrada do evento. Né? Tradicionalmente, você tem crachás, ou, sei lá, aplicativos com NFC para você liberar a sua entrada no evento. Né? Dessa vez a gente colocou reconhecimento facial. Né? Então, claro que tinha um processo prévio, você tem que submeter uma foto e tal, né? E depois você passa pelo registro, tem que mostrar a sua documentação e tal, mas a partir daquele momento você está habilitado. E é assim fantástico o jeito que funciona, porque você vai lá numa fila de entrada, né? Mas a velocidade que você passa é a velocidade de passo normal, você não tem que parar. Né? Você vai passando e aquilo te identifica e te valida, e você passa. Simplesmente tem uma pessoa na frente vendo se você está apto ou não para passar. Então, isso significa o quê? Você precisa ter uma capacidade de processamento grande e ali, né? Porque é na hora, no instante, no passo. Evidentemente, o jeito que isso está sendo feito lá, você tem o processamento local. Agora, quando a gente fala de IoT ou dispositivos de IoT conectados por ou conexões 5G ou mesmo conexões 4G, né, dependendo da aplicação, você pode deslocar essa capacidade de processamento e com isso você facilita o desenvolvimento de soluções. Né? Então, reconhecimento facial é uma coisa que tipicamente se beneficia disso. Assim como drones, como carros autônomos e assim por diante. Né? Então, aqui alguns bits aqui para a gente guardar. Então, quer dizer,
grandes quantidades de dados podem ser gerados por alguns desses dispositivos, né? A câmera é um caso desses, de imagens são pesadas, né? A baixa latência é crítica para muitos desses casos, né? E o processamento na borda ele é crítico para o sucesso desse tipo de solução. O sucesso, porque você pode ter aplicações como a que eu acabei de descrever, que você tem lá um processamento em loco, né? Mas, enfim, quando você pensa de tornar isso cada vez mais economicamente viável, você está o processamento da borda pode fazer isso a partir do momento que você pode ter um ponto de processamento atendendo uma quantidade muito grande enfim, de dispositivos ou aplicações. Né? Então, os benefícios é a tomada de decisão rápida, né? As implementações podem ser mais flexíveis, habilitar novos casos de uso, diminuir o backhaul, que é importantíssimo para tornar as redes efetivas do ponto de vista econômico, né? E isso exige alguns habilitadores aqui, gerenciadores de dispositivo, data analytics, o, o gerenciamento de autenticação e segurança. Né? Então, basicamente, isso do ponto de vista de vantagens aqui. Então, mais um resumo aqui, né? Então, os benefícios para IoT é a baixa latência, o do dispositivo, ou melhor, o processamento está mais próximo do dispositivo, né? Potencialmente você tem uma ajuda a prolongar o tempo de vida da bateria, você tem um processamento mais rápido, então menos tempo de comunicação nos canais, menos potência desperdiçada, né? A Analytics se torna mais eficiente, né? Se você está analisando tudo ali no contexto da borda, você pode ter uma melhor contextualização das respostas, né? Resiliência do serviço, né? Você não depende de um nó que está lá atrás, você pode ter nós caindo e o serviço funcionando ainda. E, como eu falei, novos casos de uso, né? que se tornam possíveis a partir do momento que há economia de escala. Algumas considerações sobre a implementação aqui. A IoT pode precisar de recursos dedicados, né? A gente estava falando, é bem diferente as características de demanda de IoT no que diz respeito a edge computing em relação a outras aplicações, como, por exemplo, streaming, que é uma aplicação que se beneficia bastante também. Né? A localização de onde vai estar, né, o processamento, como vai funcionar as parcerias, né? Então, voltando aqui ao caso da Netflix, esse é um caso típico de que o estabelecimento de parcerias e regras para essa parceria é necessário. Tá? O serviço de streaming ele vai efetivamente na operadora, ele instala lá equipamentos dele lá. Isso requer, lógico, todo um arcabouço no que diz respeito a questão jurídica e como isso comercialmente é resolvido, enfim, a parceria. Né? Eu acho que esses são realmente os pontos mais importantes aqui dessas considerações. Tem outro aqui da melhora dos níveis de serviço e do gerenciamento das plataformas. Eu acho que é mais ou menos redundante em cima do que a gente tá falando, né? Aqui alguns casos de uso que a gente está mapeando, enfim, uma vez mais, isso é um trabalho recente que a gente vem fazendo, então vai desde da base da internet das coisas, né, até as soluções propriamente dito, aqui image processing é uma, né, mas poderia bem ser drones, por exemplo.
E aqui, por último, para encerrar esse pontapé inicial aqui, alguns desafios identificados aqui, isso do ponto de vista das operadoras, né? Quando a gente está falando de implementação e comercialização de IoT Edge, né? Então, quer dizer, do ponto de vista de infraestrutura, quem controla, né, o custo da infraestrutura, como isso é partilhado entre parceiros e operadoras, ou sei lá, quem esteja fornecendo a rede, né? E essas parcerias, enfim, para construir uma infraestrutura. Do ponto de vista de gerenciamento de informações de dados, né? A uniformização de formatos de dados e de protocolos e a sincronização, principalmente ao longo dos vários nós de processamento que você vai ter. Você tem que manter uma sincronização disso, né? Ótima. E a implementação propriamente dita, que é a descentralização dos serviços, impõe desafios de gerenciamento e também de segurança. Então, esses são basicamente os pontos que a gente está prestando mais atenção e iniciando o trabalho por aí. Né? Mais uma vez, como a Thelma comentou, existe aí um report que ele é de novembro do ano passado, é relativamente recente. Está aqui o endereço e está acessível a todos aí que tenham interesse.